Boa noite, eu sou o professor Márcio Pereira, candidato a deputado federal pelo Partido Verde. Meu número é 4395. Muitos de vocês sabem que eu sou professor, sou advogado, sou professor há 17 anos da área jurídica, sou advogado há 19 anos, né? Há 19 anos. E resolvi entrar na política justamente porque eu estava insatisfeito com a situação atual do Brasil. Isso me incomodava. O país, a situação catastrófica em que nós todos estamos nos encontrando, isso me revoltou e eu resolvi arregaçar as mangas, pôr a mão na massa e entrar para a política. Hoje, matéria de hoje, no UOL, disse lá: Tiririca recebe R$1.200.000, faz chacotas em propagandas e tenta puxar votos. R$1.200.000. Esse dinheiro é do fundo partidário. Só para vocês terem uma ideia, o MDB recebeu do fundo partidário 234 milhões. O PT recebeu do fundo partidário 212 milhões. PSDB, 131 milhões. PP, que é o partido do PP, 131 milhões. E o PR, que é o partido do Tiririca, recebeu 113 milhões, 165 mil reais. Por que o Tiririca, por que o PR, ele investiu R$1.200.000 na campanha do Tiririca? Porque é um bom negócio, porque o Tiririca puxa votos. O Tiririca é um puxador de votos. Para vocês terem uma ideia, em 2010, ele foi eleito com 1.300.000 votos. Tá? Foi o maior número de votos para um deputado no Brasil. Em 2014, teve pouco mais de 1 milhão de votos, o Tiririca. 2014, pouco mais de 1 milhão de votos. E 2010, 1.300.000 votos. Pergunto, estamos em 2018, quantos votos terão o Tiririca? Ele imitou o Neymar, fez brincadeira com a Lava Jato, imitou a Jojo Todinho, brincou de Poço do Ipiranga, admitiu ter enganado todos nós, e as pessoas brincam e votam. Eu já disse a todos que política é coisa séria. Só em propaganda eleitoral, o PR gastou do fundo eleitoral R$840 mil, destinados a esse R$1.200.000 do Tiririca. Ou seja, 76% do dinheiro dos R$1.200.000 foi para a propaganda do Tiririca. Agora, Tiririca é só um exemplo que eu estou trazendo para vocês, porque saiu hoje a matéria na UOL que ele gastou, que o PR aí conferiu para ele R$1.200.000. Ele é um exemplo dentre muitos. Ele é um puxador de votos. Ele leva 3, 4, dependendo da legenda, 5 candidatos, 6, 7 candidatos com ele, dependendo o número de votação que ele tiver. E as pessoas votam por protesto, votam sem conhecer um candidato. E isso fica muito caro para toda a população brasileira. Nosso dinheiro vai para o ralo, literalmente para o ralo. Quanto custa manter um candidato? Você já se perguntou isso? Quanto custa para o seu bolso ter um deputado federal no Brasil? Eu tenho aqui uma matéria também, esse é do Congresso em Foco, que ela diz o seguinte:
deputados custam 1 bilhão por ano ao contribuinte, né? Então, além do salário de R$ 33.700, tem direito à ajuda de custo, cotão, auxílio moradia, verba de gabinete para contratar até 25 funcionários. Enfim, nós temos aqui uma gama de despesas, né, que é relacionado a um deputado federal para nós elegermos quem não faz nada. Como eu disse, o salário, R$ 33.763, por ano, isso sai para o teu bolso, R$ 405.000. Ajuda de custo, R$ 1.406. Para o teu bolso, por ano, R$ 16.881. Cotão, R$ 40.000. Isso dá R$ 483.000 para o teu bolso. Isso por deputado. Tá? Verba de gabinete, R$ 101.000. Ele pode contratar até 25 funcionários. Portanto, por ano, isso sai R$ 1.223.000. Total de um deputado para o seu bolso é R$ 179.000 mês. Por ano, R$ 2.148.000. Ou seja, cada deputado custa a média mensal 830.000. Por ano, R$ 1.101.000. Por ano, R$ 1.101.000. Quer dizer, esse é o custo, porque você multiplica por 513 deputados, nós gastamos R$ 1 bilhão por ano ao contribuinte. Esse dinheiro poderia ir para escolas, esse dinheiro poderia ir para a segurança pública, esse dinheiro necessitaria ir para a saúde, né? Você imagina que esses deputados, né, que se você olhar o histórico deles, quantos efetivamente trabalham para a população brasileira? Quantos, de fato, trabalham para o povo do seu estado? É isso que eu quero perguntar para você, né? O primeiro exemplo que eu trouxe, que foi o Tiririca, foi autor de 59 projetos de lei, 17 arquivados, todos os outros estão, um só se transformou em lei. Ou seja, foi o projeto que instituiu o Programa de Cultura do Trabalhador. Ele criou o Vale Cultura, que é um benefício aí concedido ao trabalhador, que confere por mês R$ 50 a mais para o trabalhador que, se ele quiser gastar com serviços, né, ou produtos da cultura. É um absurdo quantos nós gastamos, né, por deputado federal, para nós votarmos por protestos. Eu disse, política é coisa séria. Você está sustentando 513 deputados federais, ou seja, R$ 1 bilhão, né, que está saindo do seu bolso, e isso poderia ser um dinheiro destinado à saúde, à educação, à segurança, à cultura, ao turismo, ao saneamento básico do país, né? Já que, segundo alguns índices, falar em saneamento básico, nós temos aí 75% da cobertura desse saneamento básico, sendo que isso, na verdade, não é um índice correto, porque a gente sabe que existe uma diferença entre quando você faz a instalação do saneamento, quando você faz a implementação, né, e quando aquele saneamento chega realmente ao domicílio da pessoa. Portanto, o dinheiro público, né, está indo literalmente para o ralo. Tá? Literalmente para o ralo. Política, eu já disse a vocês, é coisa séria. Nós não podemos escolher um candidato por protesto. Nós não podemos deixar de escolher um candidato. Nós não podemos anular, nós não podemos votar em branco, porque isso você favorece o status quo das coisas, né?
a manutenção do estado anterior das coisas. Nós estamos a menos de 2 semanas, aí 15 dias da eleição, hoje é dia 24, né? Nós estamos aí a menos de 15 dias da eleição e as pessoas ainda não têm um candidato a deputado federal, né? Sendo que é extremamente importante para todos nós termos um Congresso Nacional bem preparado, um Congresso Nacional fortalecido para que ele defenda o interesse da população do seu estado, para que eles fiscalizem, para que esse Congresso fiscalize as contas do Executivo, para que eles levem, para que o Congresso leve projetos de lei de interesse da sociedade. Muitos me perguntam, né? Professor Márcio Pereira, o que faz um deputado federal? Primeiro ponto, ele legisla leis federais, leis do âmbito federal. Segundo ponto, ele fiscaliza as contas do Executivo. Terceiro ponto, ele leva ao Congresso Nacional os interesses da população do seu estado. Eu pergunto a vocês, vocês se lembram quem foram os candidatos que vocês votaram nas últimas eleições? Nós esquecemos, porque nós não estamos levando tão a sério. O assunto é grave. Estão gastando o nosso dinheiro. Nosso dinheiro está indo para o ralo. Tá? O dinheiro é mal distribuído. Quando você tem um candidato, como esse que eu citei, que em 8 anos de mandato, 2 mandatos consecutivos, só teve aprovado um único projeto, é porque o custo é mais alto que o benefício para a população brasileira. Né? E as pessoas vão votar nele. Né? Você está gastando o fundo partidário, o fundo eleitoral, né? Isso é dinheiro nosso. E o PR está investindo a um puxador de votos R$1.200.000. Desses R$1.200.000, já gastou R$1.100.000, sendo 76% em propaganda, em publicidade. O Ministério Público Federal investigou isso e foi arquivado. Então, quer dizer, é o dinheiro público. Né? Você se preocupa com as suas contas do dia a dia e tem que ter a mesma consciência, o mesmo dever moral e cívico de se preocupar com as contas públicas. Porque contas públicas, o interesse é social, é de todos nós. Nós nos preocupamos com a segurança, mas nós nos preocupamos com as contas públicas, sendo que o desvio do dinheiro não chega à população, não chega ao interesse da população, graças à corrupção. Né? E esse candidato, que eu disse aos senhores, fez brincadeira com a Lava Jato, que é um marco, né? Uma mudança, uma transformação que prendeu gente de poder. Obviamente, a Lava Jato não pode parar por aí. Ela tem que buscar mais gente, né? Tem que buscar mais políticos que erraram, que foram corrompidos e que estão corrompendo. Né? Portanto, nós não podemos votar nesses candidatos, aspas, supostamente fichas sujas, fecha aspas, porque se eles forem reeleitos, eles terão a imunidade parlamentar. E será mais difícil a gente conseguir ir atrás desses caras novamente. Portanto, meus amigos, minhas amigas, compartilhem esse vídeo para que isso chegue ao maior número de pessoas de quanto é que eles estão gastando o nosso dinheiro. Né? Porque, enquanto isso, hoje eu tive uma reunião com um amigo, né, professor da escola pública, e ele me disse que uma escola pública que ele trabalha, que eles recebiam R$3.400, R$3.450 de manutenção mensal para aquela escola, hoje a verba é de R$800. Quer dizer, o exemplo dele, queima uma lâmpada, não tinha dinheiro para trocar a lâmpada, porque nós estamos sustentando auxílio moradia para
parlamentar. Nós estamos sustentando uma verba de gabinete excessivamente alta. Nós estamos sustentando N benefícios médicos, N benefícios para parlamentar, despesas, né, com o chamado cotão, despesas com viagens, despesas com alimentação, com transporte, com programas de publicidade que eles fazem. Nós estamos sustentando tudo isso. E qual é o retorno que nós temos? Temos que gastar com plano de saúde, isso quem pode. Temos que gastar com seguro, isso quem pode. Né? A gasolina está para quase a R$5. E tudo isso tem um efeito catastrófico no bolso da população brasileira. Né? Isso tem um efeito que está crescendo cada vez mais, e nós estamos há 2 semanas da eleição e só se discute a respeito da eleição para presidente do Brasil, sendo que, entre nós, o presidente do Brasil, sem o Congresso Nacional, ainda que ele tenha a chave do cofre, a chave das contas, ele não poderá fazer nada. Porque para que ele consiga para que ele consiga trabalhar e administrar bem, é preciso ter um legislativo forte, um legislativo atuante, um legislativo efetivo, que se preocupe com o interesse da população brasileira. Temos que tomar cuidado, porque nós todos estamos pedindo inovação, nós todos estamos pedindo transformação e mudança na política, mas, infelizmente, os eleitores e grande parte da população acabam não se preocupando e acabam votando nos mesmos candidatos. Isso não é mudança, né? Isso não é transformação. Portanto, precisamos eleger quem é novo na política. Precisamos eleger quem está de cara limpa, quem é ficha limpa, quem não está comprometido com ninguém, quem não fez acordos escusos para ter 5 ou 10 minutos a mais na televisão. Nós precisamos eleger alguém que, de fato, busca representar o interesse da população do seu estado, da população brasileira. Porque estamos indo de mal a pior. E se não abrirmos os olhos, esta eleição, ela ratificará, ela confirmará todos os males da eleição passada e das anteriores. Precisamos renovar o quadro no Congresso Nacional. São 513 deputados federais. Eu pergunto a vocês, você já tem um candidato a deputado federal? Você já pesquisou a vida pregressa desse candidato? Já olhou o passado desse candidato? Já viu se ele é ficha limpa? Já viu se esse candidato está comprometido com alguém ficha suja? É muito caro uma campanha eleitoral. É extremamente oneroso para um candidato, né, investir o seu tempo, o seu dinheiro para disputar uma eleição. Mas é extremamente gratificante, porque aquele que entra para uma campanha, ele de fato consegue verificar, consegue acompanhar as necessidades da população brasileira. É aquele que vê no dia a dia que tem gente que está vendendo almoço para comer, para jantar, porque não tem dinheiro para nada. Enquanto isso, né, estão gastando R$840 mil em propaganda para um palhaço ser reeleito para puxar mais 4, 5, 6, 7, 8 deputados federais para aumentar a bancada. Isso não pode ser admitido. Você tem o dever cívico de alertar o seu vizinho, de alertar o seu amigo, de mandar um WhatsApp para ele, publicar no Facebook, para falar com a tua vizinha de baixo, tua vizinha de cima, do lado, que nós estamos sendo cada vez mais enganados. Deputados custam
1 bilhão por ano ao contribuinte. Repito, deputados custam 1 bilhão por ano ao contribuinte. Tá? Salário, R$ 33.763. Auxílio moradia, R$ 4.253, ou apartamento de graça, verba de R$ 101.900 para contratar de até 25 funcionários, né, de 30 a 45 mil por mês, para gastar com 30 mil a 45 mil reais por mês, para gastar com alimentação, aluguel de veículo, escritório, divulgação de mandato, entre outras despesas. 2 salários no primeiro e no último mês da legislatura, como ajuda de custo, ressarcimento de gastos com médicos. Tá? Esses são os principais benefícios de um deputado federal brasileiro, que somam 179 mil por mês. Juntos, os 513 deputados federais, em média, gastam 91,8 milhões ao contribuinte todo mês, ou 1 bilhão e 100 milhões de reais por ano. 1 bilhão e 100 milhões de reais por ano. Tá? Esses dados são dados de levantamento do Congresso em Foco, que foram atualizados aí pelo site, a gente verificou, e as pessoas estão votando por protesto e as pessoas não têm candidato a deputado federal há 2 semanas da eleição. Nós precisamos votar em alguém comprometido com você, em alguém comprometido com as contas públicas, em alguém comprometido com o interesse público, o interesse da população do seu estado. Nós não podemos eleger aqueles que a TV vem dizendo que são os melhores, aqueles que os jornais estão dizendo que são os melhores, aqueles que têm ficha suja. Nós temos que eleger aqueles que vocês conhecem, aqueles que vocês sabem o passado, que nunca teve um problema com corrupção, aquele que é novo. Esse cara, esse deputado, merece o seu voto de confiança. E deve ser alguém próximo que você consiga acompanhar, para que você consiga exigir desta pessoa que vos fala, né, uma legislatura limpa, uma legislatura de portas abertas, onde nosso objetivo é diminuir aquela figura que está lá em Brasília, no Congresso Nacional, para o interesse da população. A gente tem que diminuir esse espaço, porque se você perguntar hoje a um deputado federal quanto custa um pãozinho, quanto custa um litro de leite, quanto custa um suco de laranja, né, ele não sabe. Por que ele não sabe? Porque ele não paga as contas dele. Você paga as contas desse deputado. Né? Nós temos 513 deputados que custam 1 bilhão e 100 milhões por ano aos cofres públicos. Dinheiro do contribuinte. Isso não pode, nós não podemos mais admitir isso. Nós não podemos mais admitir isso, sendo que o percentual, nós temos um percentual elevadíssimo de desemprego. As pessoas, hoje, o padrão médio do brasileiro caiu. Né? As pessoas que conseguiram bolsas para estudar nas universidades estão perdendo a bolsa. Aqueles que conseguiram algum emprego, alguma oportunidade na vida, estão perdendo seus empregos, estão perdendo as suas oportunidades. Você hoje vai para a escola, não sabe se vai voltar. Seu filho, você leva seu filho para a escola, não sabe se vai voltar. Porque o dinheiro, fruto da corrupção, né, ele era destinado à saúde, ele era destinado à segurança, ele era destinado à educação. E isso está enchendo o cofre, o bolso das pessoas. Sem contar, como eu já disse a vocês, as mordomias que os deputados federais têm. Por que nós temos que ter carro oficial? Por que nós temos que ter o deputado? Nós não, né? O deputado tem que ter carro oficial. Por que tem que ter auxílio moradia? Por que tem que ter esses benefícios todos
sendo que você que trabalha na iniciativa privada não tem esse benefício. Você está pagando a conta de alguém. E, lamentavelmente, se nós não tivermos uma medida drástica, né, nesse momento, nesse dia da eleição, dia 7 de outubro, isso tudo vai se repetir por mais 4 anos. E estamos cada vez mais baixo. Estamos cada vez numa pior situação. A crise no Brasil é catastrófica, o momento social é tenebroso, a educação vai de mal a pior, saúde, as pessoas não conseguem, aquelas pessoas que não têm condição de comprar um remédio, não conseguem ir no posto de saúde e ter seu remédio, não conseguem internar as pessoas, né, os seus entes queridos, os seus familiares, e morrem na fila dos hospitais. Portanto, meus amigos, votem com seriedade, escolham alguém comprometido com a população brasileira e escolham alguém que, de fato, conheça os problemas que você passa e que tem compromisso com a população do seu estado e que, sobretudo, leve a política a sério, né? Dê a ela o seu devido valor para levar os interesses da população brasileira ao Congresso Nacional. E não podemos deixar candidatos tidos como puxadores de votos, né, levarem 4, 5, 6, 7, 8 parlamentares descomprometidos com o interesse da população. Porque isso vai gerar um prejuízo cada vez maior na vida de cada um de vocês. Reflitam sobre isso e eu vou repetir que o seu dinheiro hoje, né, custa para o contribuinte por ano R$1 bilhão. R$1 bilhão é o que você paga para sustentar mordomias aos parlamentares que não são comprometidos e que, se você fizer uma pesquisa e for ler, vai verificar que a grande maioria dos que estão lá não tem compromisso com a população brasileira e, infelizmente, apenas olham para o próprio umbigo. Tanto é verdade que, no momento atual que nós nos encontramos, nós estamos cada vez pior. Os legumes estão caros, as verduras estão caras, as carnes estão caras, peixe nem se fala, leite, comida. Estou falando de comida, estou falando de alimentação. Isso sem falar luz, gás, gasolina, necessidades básicas, mínimas, estão cada vez mais altas e vocês cada vez mais pobres, nós cada vez mais pobres e precisamos, sem dúvida nenhuma, eleger candidatos comprometidos com o interesse da população brasileira. Não vamos admitir propagandas, candidatos que imitem outros, que levam a política na brincadeira. Candidatos que falem, eu enganei vocês. Porque quando ele fala, eu enganei vocês, ele não tem noção do prejuízo que isto custa a todos nós. Só por ele falar isso naqueles segundos, o dinheiro já é público. Isso é só o começo de uma outra fase pior ainda, né? Portanto, meus amigos, obrigado pela sua atenção nessa noite. Foi um prazer, né, poder ser ouvido por vocês. Se vocês tiverem aí alguma questão para me perguntar, para indagar, só entrar aqui no meu Facebook, Professor Márcio Pereira, ou no meu pessoal, Márcio Pereira, ou no site, né? Márcio Pereira, www.marciopereiraprofessor.com.br. Fiquem à vontade, entrem no meu site, conheçam os nossos projetos, as nossas ideias, sugiram, conheçam a vida daquele candidato que você escolheu
para que, de fato, de forma efetiva, o represente no Congresso Nacional. Um obrigado e um forte abraço, uma boa noite a todos, fiquem com Deus, e estamos a menos de 2 semanas da eleição, em verdade 13 dias, e política é coisa séria, e nós temos que ter alguém que, de fato, nos represente. Forte abraço, obrigado!